Vamos lá agora, que eu quero conhecer esse artista. Vocês já perceberam que a arte está em tudo, né? E quando eu digo em tudo, é em tudo mesmo. Porque a Elô descobriu um artista que faz um trabalho em capacete, é isso mesmo? Vamos conferir então, olha só. Capacete, geralmente, a gente associa à proteção. Mas aqui onde eu tô hoje, ela também, para além de proteção, ela vira obra de arte. Eu tô no ateliê do Décio Benício e ele transforma capacetes comuns em uma peça como essa. E hoje, você aí de casa vai me acompanhar a verificar como ele faz essa transformação. Então, vem comigo! Povo, e agora eu tô chegando aqui, é onde toda a obra de arte acontece. Tudo bem, Décio? Conta pra gente o que tá acontecendo aqui, o que você tá fazendo nessa peça hoje? Eu tô transformando esse capacete em uma obra de arte. Então é como se fosse um quadro que está sendo envelopado aqui nesse capacete. Então a ideia aqui é transformar um simples equipamento numa obra de arte que vai ficar em movimento. Esse capacete, o cliente, ele é descendente de japoneses. Então a ideia aqui foi juntar duas faces do Japão, tanto o Japão antigo quanto o Japão mais contemporâneo. Então, para fazer uma abordagem do Japão antigo, a gente trouxe a máscara de samurai aqui na parte da frente do capacete e uma pintura aqui do sol nascente, do Monte Fuji aqui na parte de trás. E para simbolizar o Japão contemporâneo, a gente fez tanto o sobrenome do cliente quanto da família do sogro dele, aqui com as letras japonesas, mas com o neon, para fazer essa abordagem do Japão atual, que tem aquela coisa da noite iluminada, do neon, daquelas letras japonesas. E a gente também, inclusive, fez a aplicação do neon na máscara do samurai, fazendo essa ligação, tanto da história antiga quanto da história contemporânea do Japão. Então é mais ou menos isso, a gente conta a história do cliente e conta um pouco também da história dos significados que tem para a vida dele. Olha que incrível! E para você chegar a esse desenho que você quer, teve que conversar muito com ele e tem um pouco também da sua criatividade. A gente conversa bastante com o cliente, a gente ouve a história dele e a gente pede o máximo de informação possível. Foto, detalhes da sua família, enfim, um monte de informação. E aí faz toda a pesquisa para vir depois, com todas essas informações, a gente fazer efetivamente esse projeto que é feito no computador. E uma vez que esse projeto está finalizado, a gente manda para o cliente. E esse projeto é muito parecido com a arte final. Uma vez que o cliente recebe esse projeto, ele aprova, aí sim a gente parte para a execução. Mas é o que a gente fala sempre. A parte de projeto, muitas vezes, é até mais difícil do que fazer a arte. Porque assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça. E o cliente tem uma ideia do que ele quer na cabeça dele. Então, a ideia aqui é a gente equalizar essas duas expectativas, tanto a minha quanto a dele, para que a gente consiga responder aí na hora da execução da arte o que ele está esperando. E esse cliente aqui, ele já está feliz da vida, né? São muitos os desafios e são muitos os universos, né? Agora, tem uma peça mais especial assim que te marcou profundamente? Tem essa peça recente, essa peça do Capacete de Jesus Cristo. Foi extremamente difícil de fazer. Primeiro que eu ainda não tinha tido esse desafio de fazer a face de Jesus Cristo. Porque o que acontece? Eu já fiz alguns projetos com essa abordagem, só que sempre era uma abordagem mais abstrata. Aí eu fazia a cruz, ou então eu fazia o leão de Judá com a cruz. E nesse capacete a gente teve dois desafios, tanto refazer a representação de Jesus Cristo, de acordo com o que o cliente queria, mas ao mesmo tempo ele queria que fosse um Jesus Cristo que estivesse envolto em chamas. E aí a gente não tem uma referência de um ser humano em chamas e ainda uma referência para respeitar, né, a referência que ele queria de Jesus Cristo. Então foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que fazer uma face humana envolta em chamas e ao mesmo tempo trazer toda essa essência do cristianismo. E também eu não queria
nesse capacete, fazer o Jesus Cristo numa pose só. Então, a ideia é que, de um lado, ele esteja numa pose e do outro lado seja como se você estivesse vendo ele nessa mesma pose, mas visto de trás, no mesmo capacete. E as duas mãos desse Jesus na parte da frente do capacete abençoando esse piloto. Então foi bem complicado porque teve todo esse desafio de respeitar, né, essa referência que o cliente trouxe, e também porque esse capacete não vai ficar no Brasil, ele vai para a Itália. Inclusive a gente fez na parte de cima o Pai Nosso em italiano. Então tem toda uma série de significados, e é um capacete aí que já está 180 dias aí com a gente. Décio, agora me conta uma coisa. Você é um artista plástico, né? Você não simplesmente saiu pintando. Conta um pouquinho mais da sua técnica pra gente. Eu gosto de trabalhar com pincel, prioritariamente, porque eu acho o pincel uma ferramenta que já está aí há centenas de anos com a humanidade, e ela é a que traduz mais essa linguagem que eu quero trazer da tela de pintura para o capacete, para o tênis, para a superfície que for. Muitas vezes é utilizado aerógrafo, eu também utilizo, mas só como um suporte para o trabalho do pincel. E também porque o pincel ele garante que a gente faça essas texturas, ele faz com que a gente consiga trabalhar melhor a luz e sombra. Então assim, como eu gosto de trabalhar muito no detalhe, e as minhas pinturas elas têm várias camadas, né, vindo da sombra até as luzes mais altas, com o pincel eu consigo trabalhar melhor. Peças exclusivas a partir da identidade do cliente. Mas agora conta uma coisa assim, lá do fundo do coração. Se tivesse uma pessoa que você pudesse produzir uma peça, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, se eu pudesse produzir alguma coisa hoje para alguém que está vivo, acho que eu produziria para o Seu Jorge. Porque ele tem uma característica na música dele que eu gosto muito, que ele conta histórias do dia a dia e de uma forma artística. Então ele conta histórias banais aí do cotidiano de uma forma artística, eu acho isso sensacional. E é um artista que, quando eu comecei a minha trajetória aí de efetivamente trabalhar com pintura, eu escutava muito a música dele e sempre me inspirou muito, então acho que eu faria alguma coisa para ele. Muito bom. Artista, hein? Parabéns, Décio. Muito obrigado aí por nos conceder essa entrevista e pela gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua arte. Que trabalho incrível! Parabéns mesmo, tá?